Em quase 200 anos de história, a Polícia Militar da Bahia tem a primeira mulher a comandar um batalhão. Estou falando da Tenente-Coronel Roseli de Santana Ramos, convidada do nosso agente. Seja muito bem-vinda, um prazer conversar com a senhora e parabéns pela promoção. Muito obrigada, Lorena. O prazer é meu de estar aqui. É importante a gente Para lembrar... mim é um prazer estar aqui. É importante a gente lembrar, Roseli, que vai assumir o Batalhão de Policiamento e Proteção à Mulher. Como é que surgiu a oportunidade, Roseli, de assumir esse batalhão e quais são os trabalhos desenvolvidos para quem acompanha o podcast Nossa Gente conhecer também um pouquinho das funções? Ok, após uma semana de promoção, o comandante-geral da Polícia Militar, ele me entrevistou e me deu essa missão importantíssima, que é de atuar no enfrentamento da violência doméstica no estado da Bahia. E o que ainda falta, Roseli, para termos outras mulheres em função de liderança na Polícia Militar? O cenário, a senhora percebe que tem evoluído? Tem evoluído bastante, apesar de que a Polícia Militar da Bahia ela começou a ter o ingresso das policiais militares femininas de forma tardia. Para você ter ideia, Lorena, foram 55 anos após São Paulo. Então, a minha turma de oficiais, que formou em 1995, é a primeira turma em que existem mulheres tenentes-coronéis no quadro do oficial superior. Então, é uma questão realmente de tempo, a carreira é longa. Um atraso, não é, Roseli, que a gente percebe, infelizmente, não é? Com certeza, um atraso. Para você ter ideia que na Bahia tivemos mulheres guerreiras como essas que nós exaltamos no 2 de julho, né? Joana, Maria Quitéria, Maria Filipa, e entretanto elas foram pioneiras na situação nossa da independência da Bahia e nós, mulheres militares, estamos nessa situação, nessa corrente contrária. Bom, Roseli tem 51 anos, está na PM desde 1992, é formada em Química. Como é que decidiu ser policial, Roseli? Conta pra gente. Então, na realidade, foi uma decisão, Lorena, econômica. Eu não pude continuar os estudos e precisava realmente de um emprego que me desse uma estabilidade. Foi quando teve a primeira turma mista de oficiais da Polícia Militar da Bahia, em 1992. Eram 5 vagas para as policiais civis e eu entrei exatamente em uma dessas vagas. Após 4 anos, eu formei oficial da PM, aspirante. E eu imagino, Roseli, que você enfrentou muitos desafios na carreira, por ser mulher, por estar entrando num momento ainda de preconceito com os colegas, com os outros na rua, em alguma abordagem, por exemplo. Mas eu queria que você contasse um pouquinho os desafios que você encontrou nesse período, do início até agora. Os desafios foram muito grandes, realmente. Há 31 anos atrás, não se era muito comum mulheres militares, né? E na PM da Bahia, muito menos. Só existiam 2 turmas antes da turma de oficial, que foi uma turma de soldados e uma turma de sargento. No ano seguinte, abriu-se a turma de oficiais. Na formatura, a gente tem aquele sonho, a realização do sonho de formar, ingressar na carreira, começar a trabalhar. E não imagina de forma alguma que a gente vai enfrentar tanto preconceito dentro da própria corporação que você abraçou, né? A cultura machista, a cultura do patriarcal, ela impunha àquela tropa essa discriminação com as mulheres, no sentido que nós não tínhamos capacidade física e profissional para enfrentar as adversidades que a profissão oferecia. E, para você ter uma ideia, era difícil até para alguns homens já de certa idade na polícia e que eram praças, e por serem praças, têm a obrigação funcional de prestarem continência ao superior hierárquico, a dificuldade que eu enfrentei para receber uma simples continência apenas pelo fato de ser mulher.
E como é que a Tenente Coronel conseguiu mudar isso ou não mudou? Falava com a pessoa, dava uma indireta, dava uma punição, porque isso é passivo de punição também, né? Sim, sim. Na realidade, eles desviavam o caminho. Então, não tinha nem como punir, porque acontecia desvio de rota. Mas a quebra de toda essa discriminação aconteceu com a prova que nós somos capazes. Independente de conversa ou de atualização do cenário mundial, a nossa produtividade, a nossa capacidade de trabalho foi o principal motivo de termos conseguido diminuir bastante essa discriminação. Verdade, Roseli. A gente precisa, às vezes, quebrar essas barreiras, chutar a porta mesmo, chegar e falar: a gente é capaz e você Isso, aceite. Se não aceitar, é problema seu. E seguir adiante, né? E exatamente. inspirando outras Nada mulheres. resiste ao trabalho. Nada resiste ao trabalho. Se você trabalha e prova que é capaz, não tem o que questionar. Verdade. E foi isso que aconteceu. Sim, e a senhora já foi chefe da seção de inteligência do Batalhão de Polícia de Choque e ainda a primeira oficial mulher a integrar um batalhão operacional na Bahia, quando atuou no Comando de Policiamento Regional aqui de Salvador. Eu queria saber qual o seu sentimento de saber que você inspira, tá me inspirando, inspirando quem está acompanhando agora, né? Inspirando outras pessoas, outras mulheres e mulheres negras, que é importante a gente ressaltar isso também. Além de ser mulher, você é uma mulher negra, então a situação é muito mais complicada. Exato. É importante citar aqui que nesse período não existiam cotas, Lorena. Então, toda e qualquer vitória foi concebida de maneira igualitária, digamos assim. E apesar de ter vindo de uma família humilde, negra de uma família humilde, também o que é importante frisar, né? É motivo de orgulho, é motivo de alegria, de satisfação, saber que foi possível com estudo, porque é com estudo que a gente consegue fazer essa ascensão social para quem vem de família humilde, saber que com estudo a gente consegue, que a gente é capaz. E mais orgulho ainda saber que essa história de vida serve de inspiração para tantas outras mulheres. Mulheres de comunidades pobres. Você falou um pouquinho da sua origem, Roseli, que você entrou na polícia para ter um salário fixo, para ter uma estabilidade, que é o que acontece com muitas pessoas que ingressam, às vezes não é por aptidão, é porque precisam por necessidade. Qual era o contexto de quando você entrou na polícia? Muitos irmãos, a família grande, qual era o contexto? Então, na realidade, a família não era tão grande. Somos 3 irmãos, uma caçula, eu sou a do meio e tenho meu irmão mais velho, mas minha mãe era separada. Então, o provedor da família, infelizmente, deixou de existir e ela passou a ser a provedora. Então, a gente sabe que com a saída da pessoa que tem o salário maior, mais forte, toda uma estrutura familiar, ela é remontada, né? Ela é reconstruída. E a reconstrução, infelizmente, foi por um patamar inferior àquele que existia antes. Então, tivemos realmente que buscar um estudo para que com o estudo viesse a ascensão social. E, infelizmente, como o estudo teve que ser interrompido em determinado momento, buscar o trabalho para que o estudo voltasse novamente numa situação mais confortável no futuro. E qual é o seu sonho, Roseli, hoje, com 51 anos, tenente-coronel, comandante de um batalhão, a primeira mulher a comandar um batalhão na Polícia Militar? Qual é o seu sonho hoje? Olha só, falando profissionalmente e na minha atual função, o meu sonho, por incrível que pareça esse paradoxo, é exatamente que não tenhamos mais a necessidade de que batalhões de proteção a mulheres existam. Porque o fato de nós existirmos como ente público é porque realmente essas mulheres estão passando por situações que necessitem da nossa proteção, do nosso apoio, do nosso conforto e da nossa intervenção enquanto força policial militar. Então, o sonho, na realidade, é que nós não existimos mais.
Verdade, Roseli. E um assunto, um batalhão que faz um trabalho fundamental de proteger essas mulheres que estão em situação de violência, que evitar o feminicídio. Só ano passado, a Secretaria de Segurança Pública contabilizou 9 mulheres que foram mortas por mês, somente por serem mulheres. Então, o batalhão tem essa função de proteger a vida dessas mulheres em uma situação, infelizmente, que acontece em qualquer lugar da Bahia, se a pessoa tem dinheiro, se não tem. O que é preciso mudar esse cenário, Roseli? A gente sempre fala, a mulher precisa denunciar, mas esse homem tem que deixar de ser machista, de ser agressor. Como é que a gente consegue mudar esse cenário? Então, Lorena, quando a mulher casa com um homem, ela não casa com o agressor. Ela casa com o seu amor, com o seu príncipe, com aquela pessoa que ela entende que vai constituir uma família e vai fazê-la feliz, né? Esse agressor, ele começa a se desvendar no decorrer do relacionamento, até porque se ele se mostrar agressor no início, ele não consegue nem casar com aquela mulher. Então, o agressor, ele não tem ficha criminal, ele não é um traficante, ele é um professor, ele é um médico, ele é aquela pessoa que conviveu com você e que você conheceu e teve um relacionamento através de um casamento. Só que esse agressor, ele muitas vezes vem de uma família onde ele replica o que ele viu durante a sua infância, durante a sua adolescência. Ele vem de uma sociedade machista, patriarcal, e que entende que a mulher, ela é inferior ao homem, ela deve ser submissa ao homem e ela tem a obrigação de fazer as suas vontades, de atender aos seus desejos, em detrimento da sua própria vontade. Então, ele não vê aquela mulher como uma parceira, como uma companheira, mas até como propriedade sua, a ponto de poder agredi-la. Então, o que a gente precisa mudar é a mentalidade machista, inclusive de nós mulheres que criamos esses homens. Então, é uma questão cultural, não é fácil que isso não levou pouco tempo para acontecer e não levará pouco tempo para ser desconstruído. Então, é todo um processo e tem que ter um engajamento de todos os entes, dos órgãos de proteção, como a Polícia Militar, a Polícia Civil, da sociedade, da própria mídia, da justiça. Então, é uma engrenagem que deve funcionar junta, harmonicamente, para que essa desconstrução da cultura machista aconteça. E a senhora tocou num ponto importante, as mulheres precisam também colocar a mão na consciência, né? Os meninos que estão ao seu redor, as crianças, inclusive a senhora é mãe de menino. Como é que consegue passar isso para ele também, como mãe? Não como tenente-coronel, né? Como mãe. Uhum. João Vitor é um menino incrível, que bom, eu agradeço muito a Deus a honra dele ter me escolhido como mãe. E de fácil trato, de fácil acesso, ele entende muito bem as coisas e ele é uma pessoa que com 14 anos ele já tem essa noção da importância da mulher como companheira, como parceira, exatamente porque ele vê esse exemplo em casa. Então, os adolescentes, as crianças, eles costumam replicar muito mais o que eles veem do que o que eles ouvem. E ele vê o exemplo em casa. Importante isso. Para a gente finalizar, Roseli, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres, mulheres negras principalmente, que pretendem, que têm a vontade de entrar na polícia militar, uma mensagem de inspiração para que outras Roselis surjam, a gente não fique só na primeira, venham mais, não é importante isso também? Eu namorei muito pouco e eu estudei muito. Então, na minha concepção, a gente tem um período em que tem que formar uma bagagem de estudo, uma bagagem cultural, para depois se preocupar com relacionamentos. Foi isso, talvez, que tenha me levado ao ponto em que eu cheguei aqui. Foi estudo, realmente, foi dedicação. Foi, primeiro, vontade daquela situação em que eu me encontrava, porque me incomodava a minha condição social, muito. Eu sabia que eu podia ir além, eu acreditei nisso, e foi assim, com estudo, com fé, com vontade e com muita força para seguir adiante, mesmo me enfrentando adversidades que a gente sempre vai enfrentar, mas nunca baixar a cabeça,
sempre levantar e ir atrás do seu objetivo. Roseli, eu quero agradecer a participação aqui no Nossa Gente. Que presente conversar com a senhora. Eu fico até sem jeito de chamar de senhora, que muito jovem, mas não precisa realmente. Mas por causa da patente, a tenente-coronel, tem que tratar com respeito. Mas você é civil. Mas, de fato, eu quero agradecer. Muito obrigada. Foi incrível esse papo e te conhecer um pouquinho mais e me inspirar também, viu? Parabéns. Tenho muito orgulho de ter uma Roseli à frente desse batalhão. Sucesso para toda a equipe. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de participar do programa e estou à disposição sempre que vocês necessitarem. E, claro, agradeço também a você que acompanhou o nosso Agente da Semana. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais!